Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e antes de tudo, eu tive alguns problemas para postar os últimos vídeos do canal, então eu acabei tentando juntar dois vídeos. Eu queria ter feito um vídeo para falar só sobre o futebol feminino, só sobre o título do Corinthians do Campeonato Brasileiro, mas acabou que o vídeo não encaixou, o vídeo não entrou. Semana passada eu tinha um vídeo para falar sobre o Vanderlei Luxemburgo, também não consegui postar. E aí eu acabei juntando os dois. Vai ficar um vídeo falando mais sobre o Vanderlei, mas eu queria, antes de tudo, parabenizar as meninas, né? Fazer um vídeo para parabenizar as meninas do futebol feminino, do Corinthians. Mais um título brasileiro, uma hegemonia na categoria. Parabenizar desde a Lelê, Tarciane, Zanotti, Jennifer, parabenizar todas, a Tamires, enfim. Time dono do futebol feminino hoje no Brasil, inúmeros títulos brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, enfim, onde o Corinthians entra, ele entra forte, entra para ganhar e espero que se mantenha, que os próximos presidentes continuem investindo no futebol feminino. Agora a gente vai perder o Arthur Elias, que é um baita treinador. Se a gente passar raiva com o nosso treinador do masculino, que vocês vão ver na sequência do vídeo, no feminino a gente tinha um cara seguro, um cara com ideias, um cara que fazia o trabalho certinho, fazia o futebol fluir. O Corinthians tem um padrão, tinha jogadoras de outro nível para a realidade do futebol feminino hoje. E quando você tem um trabalho tão exemplar, tão excelente como o Arthur Elias tinha, consequentemente ele vai alçar outros voos às vezes para outros lugares, voos mais altos. E é a realidade de treinar a seleção brasileira feminina. Desejo boa sorte para ele, que o Corinthians consiga contratar um novo treinador, um treinador com... Dificilmente vai achar um treinador no mesmo nível que ele, mas um treinador com categoria, com qualidades, com habilidades para fazer com que esse time continue crescendo e que o investimento não pare, que o investimento continue aumentando, porque essas mulheres, elas estão honrando essa camisa. Se o time masculino deixar muito a desejar nisso, as mulheres sim, têm feito bonito, têm feito certo e têm vencido títulos. Então, parabéns para todas vocês, que continuem ganhando títulos, que venha o título paulista, que venha o título da Libertadores e que o Corinthians continue empilhando taças. Se no masculino tá difícil, que pelo menos no feminino a gente continue. E, lógico, não tem como não parabenizar a nossa fiel torcida, que novamente encheu a Neoquímica Arena e bateu o recorde sul-americano. Mais de 42 mil pessoas estiveram no domingo para acompanhar a final contra a Ferroviária e foi lindo a festa que fizeram. As mulheres mereciam, as atletas corintianas mereciam e mostra mais uma vez que esse time, que esse escudo, que essa camisa é, sem sombra de dúvidas, junto da sua torcida, a maior do Brasil. Parabéns para todos vocês, meninas, parabéns para todos vocês que trabalharam forte por esse título e vamos por mais. E agora vocês vão ver que vai entrar um outro vídeo, esse vídeo para falar sobre Vanderlei Luxemburgo. Era para ter saído na sexta, mas porém, para mim não dá mais para o Vanderlei continuar. Vocês vão ver no vídeo, tentei enumerar vários quesitos, mas fiquem com o próximo vídeo. Vou estar totalmente diferente, outra camisa, outro cenário aqui, outra camisa no fundo. Mas vai ser um vídeo bacana para falar um pouquinho sobre Vanderlei Luxemburgo. Um abraço e continue no vídeo. Muito obrigado a vocês. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e estamos aqui hoje para falar sobre Vanderlei Luxemburgo. Aproveitando essa semana de folga do Corinthians, né? Folga de jogos, semana livre para treinamento, visto que temos jogos de seleções essa semana, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre, para mim hoje, o principal problema do Corinthians. Tirando do Willian Monteiro Alves, que para mim é o pior presidente da história e deveria sair, já fazendo essa ressalva. Mas hoje o Vanderlei Luxemburgo, depois do Duílio, é o principal e maior problema do Corinthians. A falta de ideias, as entrevistas bizarras, o péssimo futebol que o Corinthians vem jogando e a decadência que o time mostra, porque mesmo chegando numa semifinal de Sul-Americana, mesmo numa posição relativamente tranquila no Brasileirão, o Corinthians corre o risco de terminar o ano de forma melancólica, por causa que o seu treinador enxerga futebol de uma maneira que para mim hoje, atualmente, é no mínimo ultrapassado. Então vem com a gente, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos falar um pouquinho sobre Vanderlei Luxemburgo. Para mim hoje, o mais gritante de tudo é o seguinte: o Corinthians é um nada quando entra dentro de campo. O Corinthians é um time que ataca muito mal,
se defende muito mal e não tem criatividade alguma, cara. O Corinthians, se tenta fazer uma pressão alta para abafar os jogadores adversários no campo de ataque, é facilmente batido e a bola entra por trás dos meios de campos e os caras têm o ataque todo para nos agredir. Se o Corinthians recua suas linhas, baixa suas linhas, joga mais fechado para tentar explorar um contra-ataque, é sufocado, massacrado e não consegue criar um contra-ataque sequer. E vive levando chutes ao gol, goleiro fazendo defesas. O Corinthians não tem esse padrão de jogo. Se o Corinthians propõe a ser um time que vai criar o jogo, o Corinthians hoje vou jogar com um time mais fechado, um time menor, e ele vai dar a bola para mim e eu vou ter que criar o jogo, eu vou ter que propor a partida. O Corinthians tem muita dificuldade. O Corinthians hoje é um time treinado pelo Vanderlei Luxemburgo que depende exclusivamente das suas individualidades. Se um Renato Augusto está num dia bom, o Corinthians tem chances de ganhar. Se um Yuri Alberto está num dia bom, tá difícil. Se o Yuri Alberto, tá difícil, Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto está num dia um pouquinho melhor, talvez o Corinthians consiga ganhar. Se um Wesley faça jogadas boas pela ponta, se um Rojas, se um Moscardo, enfim, se um gol de cabeça numa jogada aleatória de escanteio, se uma individualidade funcionar, talvez o Corinthians ganhe. Porque no coletivo parece que o Corinthians treina e não muda nada. E isso não tem como não vir do seu treinador. Eu peço para que vocês me digam qual jogada de triangulação, de ultrapassagem, qual jogada que existe um pivô e a bola vai nas costas para um outro cara receber, qual criatividade, qual jogada que você vê e fala, mano, isso daí é treinamento. Não tem como, isso é treinamento. Qual jogada o Corinthians faz ou fez nos últimos tempos com o Vanderlei Luxemburgo? Não existe, cara. Pode ter tido uma, mas é raro, é muito raro. O que a gente vê é um time nulo dentro de campo. Um time que é nada. Seja dentro ou fora de casa, o Corinthians tem uma dificuldade enorme para criar. Enorme. Se pega um time pequeno, um time menor, um time inferior tecnicamente, até consegue criar algumas jogadas, até consegue muitas das vezes no abafa, naquele sufocamento ali, consegue criar jogadas. Mas se ele pega um time no mínimo igual ou até melhor, o Corinthians, na grande maioria das vezes, passa um sufoco danado, cara. Danado. Quando o Vanderlei Luxemburgo chegou, o Corinthians era um time com um Lázaro muito fraco fisicamente e um time que tinha muitas dificuldades de marcar. Muitas dificuldades. O Corinthians tomava gol quase todo jogo. O Vanderlei chega e acerta essa parte de defesa, né? Nosso time não fazia gol, mas pelo menos se defendia. E aí vai passando o tempo, essa individualidade vai aparecendo. Porque aí era Roger Guedes resolvendo, era Renato resolvendo, o time ia acertando meio que a parte do Vanderlei. Mas hoje chegou num ponto que as individualidades que restaram são muito poucas. E elas, por exemplo, o Renato. Grande parte do tempo o Renato ou está machucado ou está sendo poupado. Então a gente fica dependente de individualidades de Yuri, de Rojas, de Juliano, de Wesley, que são caras que alguns ainda não têm cancha não tem carga para assumir isso, e outros não têm qualidade mesmo para ser. E o Vanderlei insiste nisso. Num time onde o seu poderio técnico ele não pode ser o melhor de todos, você tem que ter um conjunto que funcione. Entende? Pô, não dá pra mim jogar no individual, porque no individual meu time não tem. Então eu tenho que trabalhar uma forma do coletivo elevar esses jogadores. Então eu tenho que criar uma forma de, ter um apoio pro Rojas lá sempre para que ele chegue. Mas o Corinthians hoje joga, por exemplo, com 4 zagueiros. Porque o Fábio Santos é zagueiro. Uma linha de 4 zagueiros. Quem que auxilia o Wesley quando ele tá com a bola na ponta? Quem que auxilia o Rojas quando ele tá com a bola na ponta? Na grande maioria das vezes, esses caras ou tentam jogadas individuais sozinhas, ou ele tem que virar e tocar para trás. O Corinthians não tem criatividade. O Corinthians não joga bola. O Corinthians é um time nulo. Nulo. E a gente está vendo isso jogo após jogo. O Corinthians está... Acho que nos últimos 16 jogos perderam 2. Se você pegar os dois... Eu não vou nem citar os dois, que eu acho que foi São Paulo e Estudiantes. Mesmo a gente classificando, a gente perdeu o resultado. Então o jogo no tempo normal a gente perdeu. Então acho que são os dois. Vocês viram o que foi esses jogos. Não preciso nem comentar de novo. Mas falando dos outros, que o Corinthians empatou ou ganhou. Pouquíssimos ou quase nenhum o Corinthians realmente jogou bola.
todos, na grande maioria, foram jogos medonhos, jogos horrorosos, jogos que irritam o torcedor. Porque o Corinthians não é um nada hoje. É um nada. E a culpa é do Vanderlei. A culpa é com certeza do Vanderlei. Porque o Vanderlei é um cara que ele não evoluiu, cara. Na minha opinião, ele ficou travado no tempo, num tempo em que ele era muito bom. Há 20 anos atrás, o Vanderlei era o top 1, provavelmente, do Brasil. Mas hoje, ele ficou, na minha visão, com aquele futebol de 2000, de 95, 2005. E a gente sabe que o futebol mudou. O futebol hoje é muito mais físico, muito mais intenso. O espaço do campo é menor, porque os caras marcam mais, os caras têm mais físico. Você precisa de ideias novas. E para mim o Vanderlei não teve. Outra questão que o Vanderlei me incomoda muito. Insistência com jogadores que você viu que não serve. O Vanderlei colocar o Romero para ser titular hoje do Corinthians em algumas partidas é uma afronta com o torcedor. O Romero, primeiro, não deveria ter sido contratado pelo Corinthians agora em 2023. Mas já que ele foi, já que a crítica ao Duílio já foi feita, o mínimo que a gente espera do Vanderlei é que não o coloque em campo. Porque o Romero, pode ter defensores do Romero, mas o Romero ele não ajuda nada nem ofensivamente nem defensivamente, atualmente. Na primeira passagem, o Romero era muito esforçado. Hoje, eu vejo uma preguiça, uma tiriça no Romero. Uma falta de vontade, uma falta de entrega. No jogo que ele fez contra o Estudiantes, eu tava maluco com o primeiro tempo dele. Porque pelo lado dele foi onde mais sofreu jogadas. E aí, para completar, o nosso lateral esquerdo é o Fábio Santos. Cara, é bizarro o Fábio Santos ser titular do Corinthians hoje. É outro cara que eu não entendo a insistência. Tudo bem, o reserva é o Bidu, é difícil, mas pô, você poderia criar um sistema onde o Bidu ficasse um pouco mais protegido pra gente conseguir explorar mais a parte ofensiva do Bidu. Tem o Gil, que por mim não seria titular. Pra mim a zaga sempre seria os meninos da base. Ah, bota 2 canhotos. Tá bom, vamos com 2 canhotos. Era Murilo e Caetano. Hoje, pra mim, é Veríssimo. E eu prefiro o Caetano ao Gil, mas ele insiste com o Gil. Tem a insistência em colocar em alguns jogos Juliano. A rotatividade dos garotos da base. Um dia joga o Wesley não vai bem, aí entra o Biro. Aí o Biro não vai bem, aí entra o Mosquito, aí e roda, nunca tem uma consistência. A mania de deixar o Rojas aberto lá na ponta, não tendo a possibilidade de flutuar pelo meio, de fazer uma troca com o Renato. A loucura de colocar o Renato como um falso 9 e vir na coletiva falar que o Renato não foi um falso 9, que o Renato não foi isso. Mano, tu acabou com o nosso melhor jogador, cara. Essa insistência em peças que não dá pra jogar mais no Corinthians e muitas vezes não saber movimentar as peças que você tem ali da maneira correta é loucura e ele continua. Pra não bater só no Vanderlei, vou falar de um ponto positivo pro vídeo dar uma animada, depois ele soube aproveitar os garotos da base. Isso é um mérito dele. Parabéns pra ele. O que eu acho que todo treinador que treina um clube brasileiro deveria saber fazer, porque a gente sabe que o futebol brasileiro só vive hoje por causa da base, por causa dos valores que vendem os jogadores da base e muito por causa dos que os garotos fazem no time profissional. Afinal de contas, a gente vende muitos caras e muitas das vezes não consegue manter o time bom sem ter os moleques da base. Então, parabéns pra ele por isso. Mas aí vem pra mim outro ponto bizarro. Esse foi o ponto positivo, tá? Outro ponto bizarro que são as entrevistas do Vanderlei Luxemburgo. As entrevistas do Vanderlei Luxemburgo é um bagulho assim de deixar o torcedor maluco, velho. Porque ele olha... Porque quando ele faz uma entrevista, cara, no fundo ele tá falando pra gente. É o torcedor o mais interessado com aquilo. E ele olha pra nossa cara e nos chama de otário, velho. De babaca, de trouxa. De trouxa. Quando ele vira e fala que queria ter ido pro intervalo contra o São Paulo perdendo de 1-0. Aí depois ele vem na outra entrevista e fala: que momento que eu disse isso? Pô, você tá falando que a gente é otário, velho. Treinador do Corinthians querendo ir num jogo de mata-mata contra um São Paulo, um rival, perdendo de 1-0 pro intervalo. Quando ele entra com aquele time contra os Estudiantes, aquela partida contra os Estudiantes, e ele vira e fala: ué, é uma estratégia, a gente tem a trave, a gente tem um grande goleiro, tem grandes batedores. Foi uma estratégia esse jogo aqui hoje. Estratégia onde, Vanderlei? Você foi sufocado, massacrado, velho. Quando ele se nega a fazer uma coisa mínima que é: avalie o jogo do seu time pra gente, por favor. Me fala por que o Corinthians não jogou, ou me fala por que o Corinthians jogou. Isso não é questão minha, Vanderlei. Isso é questão de vocês fazerem. Vocês, é imprensa, fazer.
É bizarro as entrevistas dele. Fora piadinha quando o Corinthians perde. Ai, tô fazendo pra quebrar o clima. Fora resenhinha furada que a gente não quer saber. O Vanderlei sempre foi isso, mas tá ficando pior, cara. As entrevistas dele são um soco na cara do torcedor. Porque o torcedor se acha um trouxa. Véio. Isso me irrita muito no Vanderlei. Muito. E pra fechar, é ele achar que tá tudo bem. Que o Corinthians tá numa Sul-Americana muito por causa da ajuda dele. Que o Corinthians não vai cair e não vai nem brigar pra não cair por causa da ajuda dele. E por ele achar ainda hoje que ele é um treinador atualizado, que ele é um treinador que faz bem pro futebol e principalmente que faz bem pro Corinthians. Se você, torcedor, gosta do Vanderlei, eu respeito, é um direito seu. Mas eu não consigo mais ver o Vanderlei. Me incomoda. E eu teria trocado ele agora. Nessa janela de 10 dias, troca, traz outro treinador. Ah, mas vai trazer quem? Cara, sem querer ser ignorante, isso daqui não é uma questão para que eu venha sugerir. Os caras lá estão ganhando dinheiro para isso. Se quer que eu vá procurar, pô, eu iria tranquilamente. Mas eu acho que os caras que estão dentro do Corinthians têm o mínimo. Se você não conseguir achar um treinador que seja na América do Sul melhor que o Vanderlei, ah, mas tem tempo de adaptação, tudo. Cara, eu entendo, mas por ser pior que o Vanderlei hoje, você tem que ser muito ruim. Eu teria trocado, teria mandado o Vanderlei quando acabou o último jogo do Corinthians contra o Palmeiras, jogo bizarro do Corinthians, eu já teria falado, Vanderlei, tchau. Afinal de contas, eu já teria mandado ele embora no jogo contra o Estudiantes. Tchau, Vanderlei. Traria um novo treinador para tentar mudar as coisas. Mas o Duílio não fez, o Vanderlei continua. E eu tenho medo do Corinthians terminar o ano de forma melancólica. Porque com esse futebolzinho que tá jogando, vai ter que contar com muita sorte para chegar numa final e ganhar um título de Sul-Americana e se manter bem no Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Um vídeo hoje para falar sobre Vanderlei. Antes de tudo, antes de eu acabar o vídeo, pô, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o like. Os inscritos estão subindo naquele ritmo gostoso, bacana. Estamos quase chegando a 100 seguidores. Para muitos pode falecer. Pô, 100 seguidores o cara tá comemorando. Pô, para quem começou achando que isso não ia dar em nada, chegar a 100 seguidores é super bacana. Falta um pouquinho. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Vanderlei. Obrigado a vocês que chegaram aqui hoje. Espero que concordem com a minha opinião. Se não concordarem, deixem os comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa que incomoda muito vocês no Vanderlei Luxemburgo, também deixem nos comentários. Gosto muito quando vocês falam, tem uma troca de ideias, é super bacana. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui do vídeo. Um forte abraço e vai Corinthians!